O silêncio da madrugada em Teherã foi quebrado por sirenes, helicópteros e o som distante de multidões que já não se dispersam. Nas telas de todo o mundo, imagens de ruas tomadas por manifestantes, forças de segurança em alerta máximo e comunicados oficiais em tom cada vez mais beligerante formam o pano de fundo de uma crise que já deixou centenas de mortos e colocou novamente o Oriente Médio à beira de um confronto direto entre Irã e Estados Unidos. Enquanto isso, em Washington, o presidente Donald Trump recebe relatórios militares, avalia opções de resposta e envia sinais calculados de força, consciente de que qualquer decisão sua poderá desencadear uma escalada de consequências globais. O que começou como uma onda de protestos contra a deterioração econômica e a repressão política no Irã transformou-se rapidamente em uma crise de segurança internacional. Autoridades iranianas afirmam que ao menos 538 manifestantes morreram nos confrontos mais recentes, um número que expõe a dimensão da repressão e alimenta a indignação popular. Ao mesmo tempo, o governo de Teherã acusa potências estrangeiras de estimularem a instabilidade interna e, em uma mensagem direta aos Estados Unidos, advertiu que qualquer ação militar americana contra o regime resultará em ataques imediatos contra tropas americanas espalhadas pela região. O tom é de ameaça aberta, algo que há meses não se via de forma tão explícita. A narrativa apresentada pela mídia de centro descreve esse momento como um perigoso cruzamento entre uma crise doméstica iraniana fora de controle e uma escalada diplomática entre Washington e Teherã. Segundo fontes ouvidas em Washington, Trump foi formalmente informado sobre diferentes cenários de ação militar, desde operações limitadas até respostas mais amplas. Os relatos destacam que o presidente busca manter pressão máxima sobre o regime iraniano sem mergulhar os Estados Unidos em um novo conflito prolongado no Oriente Médio. Ao mesmo tempo, a cobertura enfatiza a preocupação internacional, com a ONU pedindo contenção, governos europeus tentando reabrir canais diplomáticos e aliados regionais dos Sabiina, elevando seus níveis de prontidão militar. Já a abordagem da mídia alinhada à esquerda mergulha mais profundamente no drama humano da crise. O foco recai sobre os mortos, os milhares de presos, as famílias que buscam notícias de desaparecidos e o clima de medo que se espalhou pelas cidades iranianas. Os protestos são retratados como a maior expressão de insatisfação popular em anos, fruto de um colapso econômico agravado por sanções internacionais, inflação fora de controle e desemprego crescente. Para esse campo da imprensa, o perigo maior reside não apenas na repressão interna, mas no risco de que uma ação militar externa forneça ao regime iraniano o pretexto perfeito para esmagar ainda mais a oposição sob a bandeira do nacionalismo e da defesa contra inimigos estrangeiros. Nessa leitura, qualquer passo em falso de Washington poderia custar ainda mais vidas civis e fortalecer os setores mais radicais do poder iraniano. Em contraste, a cobertura da mídia à direita apresenta o cenário sob uma ótica de confronto estratégico e dissuasão. O Irã é descrito como um regime agressivo que, ao ameaçar tropas americanas, testa deliberadamente os limites da paciência dos Estados Unidos. Nessa narrativa, os protestos internos são vistos como uma oportunidade histórica para enfraquecer um adversário regional que há décadas financia grupos armados, desafia aliados americanos e desestabiliza o Oriente Médio. A advertência iraniana de ataques contra soldados dos Seiwa é interpretada não como um alerta defensivo, mas como uma provocação calculada. Para esse campo, uma resposta firme de Washington não apenas é legítima, como necessária para preservar a credibilidade militar e política dos Estados Unidos no cenário internacional. No centro desse tabuleiro está Donald Trump, novamente colocado na posição de decidir entre contenção e confronto. Fontes próximas à Casa Branca indicam que o presidente considera que qualquer demonstração de fraqueza poderia encorajar o regime iraniano e seus aliados regionais, enquanto uma ação precipitada poderia incendiar toda a região. As bases americanas no Iraque, na Síria e no Golfo Pérsico foram colocadas em estado de alerta elevado, e navios de guerra ajustaram suas posições estratégicas. Ao mesmo tempo, diplomatas americanos mantêm conversas discretas com parceiros europeus e governos do Oriente Médio, cientes de que, em um conflito direto entre Washington e Teherã, nenhum ator regional sairia ileso.
No Irã, o regime enfrenta talvez o maior desafio interno de sua história recente. A combinação de crise econômica, isolamento internacional e perda de legitimidade social criou uma pressão que já não pode ser contida apenas com discursos. A decretação de dias de luto nacional e a tentativa de projetar uma imagem de controle contrastam com os vídeos que circulam nas redes sociais, mostrando ruas em chamas, barricadas improvisadas e confrontos diretos com forças de segurança. Ao mesmo tempo, a retórica anti-americana se intensifica, como se o governo iraniano buscasse deslocar o foco da revolta interna para um inimigo externo. A pergunta que domina os bastidores da diplomacia mundial é simples e aterradora: até onde essa escalada pode ir? Um ataque americano, ainda que limitado, provavelmente desencadearia retaliações em múltiplos pontos do Oriente Médio, desde o Golfo até o Mediterrâneo. Grupos aliados do Irã, como milícias no Iraque, no Líbano e na Síria, poderiam ser ativados quase instantaneamente, abrindo vários frontes simultâneos. O impacto econômico seria imediato, com mercados reagindo, preços do petróleo disparando e cadeias globais de suprimento sofrendo novas rupturas. Ao mesmo tempo, a permanência da crise interna iraniana, sem uma saída política clara, mantém o risco de colapso institucional, algo que poderia ser ainda mais imprevisível. A história recente mostra que regimes pressionados tendem a reagir de forma mais agressiva quando se sentem acuados, e o discurso de Teherã deixa claro que seus líderes acreditam não ter muito a perder. O mundo, portanto, observa um jogo de xadrez em tempo real, no qual cada movimento carrega o peso de milhares de vidas e a estabilidade de regiões inteiras. Washington calcula seus passos. Teherã eleva o tom. A população iraniana continua nas ruas e a comunidade internacional tenta, entre declarações e telefonemas diplomáticos, ganhar tempo. O desfecho dessa crise permanece em aberto, mas uma coisa é clara: o Irã já não é apenas um problema doméstico, e os Estados Unidos já não conseguem ignorar as consequências de cada decisão.